Paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Hernani e esse é o canal Bíblia, a Palavra de Deus. Aproveitando aí para desejar a cada um de vocês um ótimo ano de 2021, ano que se inicia. Esse é o primeiro vídeo, do ano e estarei apresentando para vocês este livro, Grandes Teólogos. Mas antes eu queria fazer a leitura da Palavra de Deus para meditação, que está aqui em Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma recomendação muito boa, principalmente para os nossos dias atuais, que nós possamos correr esta carreira, que nos foi proposta, a carreira da fé, de seguir este Cristo maravilhoso, esse Cristo que morreu por nós um dia. Então é uma referência bíblica muito importante para os nossos dias e é um conselho, do escritor ao livro dos Hebreus para as nossas vidas, para os dias atuais. Bom, enfim, eu vou falar para vocês a respeito deste livro, Grandes Teólogos. Eu não vou entrar em tantos detalhes desse livro, mas é uma dica muito preciosa para quem quer conhecer os primeiros grandes teólogos dos primeiros séculos. Esse autor do livro aqui é Gerard MacDiarmid. Eu não sei se é essa expressão mesmo, porque eu não sei falar outra língua, a não ser o português. Então esse livro ele vai falar uma síntese dos personagens teológicos em 21 séculos de igreja. E esse Gerald, que é o autor do livro, ele escolheu alguns desses personagens, alguns desses teólogos, que ele tem uma consideração por esses teólogos e que é muito importante que aquele que está estudando teologia, ele vai de uma forma ou de outra, deparar com esses teólogos, com o nome, pelo menos o nome desses teólogos, e ele traz aqui uma base dos pensamentos desses teólogos. É um livro da editora Vida Nova, o símbolo aqui da editora Vida Nova. Meu livro já está encapado, por isso que ele está brilhando assim, está com aquele plástico que eu uso de 15 milímetros. Eu vou ler aqui para vocês o iniciado aqui da página. Diz assim: para muitos, os grandes teólogos chegam a intimidar, mas MacDiarmid oferece uma orientação segura ao leigo, tornando o pensamento desses pensadores acessível ao leitor que nunca teve acesso à Suma Teológica de Tomás de Aquino ou às Institutas de Calvino. Ele traz aqui essa informação, porque assim, você pega uma Suma Teológica de Tomás de Aquino, são vários livros, e desses livros, quando você vai pegar o pensamento, você vai ler o pensamento, você assusta, porque é muita informação e são informações que são filosóficas, digamos assim, e a gente precisa estudar o pensamento desses pensadores, é muita coisa, e a gente acaba não entendendo basicamente nada. Então a síntese da proposta aqui do autor do livro é justamente para você entender que esses pensadores, eles foram os que deram os pontapés iniciais para os estudos da teologia. Ele apresenta a vida, os amores, a carreira, os livros, os insights, as idiosincrasias e os deslizes desses 11 teólogos de maneira envolvente e, por que não dizer, divertida. Essa obra, não tão volumosa,
é uma fonte de água pura para a alma teológica e deixará seus leitores com sede demais. McClernand, Departamento de Teologia, St. Louis University. Ele vai comentar a respeito de 11 teólogos que ele considera, né, neste livro aqui. Aqui nós temos a ficha catalográfica do livro. Depois vem aqui o nome dos 11 teólogos que ele traz aqui na lista. Então, nessa lista nós temos Orígenes, Atanásio, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Edward, Schleiermacher, Newman, Barth, von Balthasar. Esse Schleiermacher, eu não sei pronunciar esse nome aqui mesmo, tá? Então ele vai trazer aqui, aqui nós temos o sumário, tá? Vou ler aqui para vocês que eu não vou estender o livro todo, porque senão é um livro bem fininho, tá? Então o que traz o sumário desse livro? Os agradecimentos. Por que estudar teologia? Né? Ele já abre dessa forma, que é muito importante você saber por que estudar teologia. Aí já entra com os personagens aqui que são esses teólogos. Aí ele vai trazer Orígenes, que é o primeiro teólogo, tantas vezes ultrajado, porém o maior mestre depois dos apóstolos. Atanásio, o monge negro que salvou a fé. Agostinho, o teólogo mais influente de todos os tempos. Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica. Martinho Lutero, o monge que se levantou contra o céu e a terra, é o título utilizado aqui. João Calvino, o maior teólogo da tradição reformada. Jonatas Edward, o teólogo dos Estados Unidos. Friedrich Schleiermacher, esse nome eu não sei pronunciar mesmo, tá? O pai da teologia liberal. John Henry Newman, o teólogo anglicano que cruzou o Tibete. Karl Barth, o teólogo mais influente do século XX. Hans Ur von Balthasar, estrela maior da teologia católica do século XX. Então começa aqui com os agradecimentos. Aqui vai falar por que estudar teologia. Eu vou fazer uma breve leitura aqui para vocês. Muitos cristãos pensam que teologia é coisa de intelectual, de professor e de estudante de seminário. Além disso, muita gente na igreja se acha incapaz de entender a maior parte dos assuntos que se tratam os livros de teologia, mas elas acreditam que isso não importa, pois afinal de contas, essas coisas não têm aplicação alguma na vida real. O que essas pessoas não percebem é que elas também fazem teologia. Então, por mais que a pessoa não esteja estudando teologia, se ele frequenta uma igreja, uma determinada instituição, uma instituição religiosa, ela está fazendo teologia. Depois a gente entra aqui, né, nos personagens aqui, nos teólogos, né? Aqui nós vemos aqui Orígenes, diz assim, nascido em 185 depois de Cristo, provavelmente em Alexandria, filho de pais cristãos. Orígenes, 185, 253, foi uma espécie de garoto prodígio, incentivado pelo pai. Não apenas memorizou trechos enormes da Bíblia, mas também investigou o significado mais profundo de cada uma deles. Seu pai, encantado com o amor do filho pelo Senhor e pela Bíblia, ia à noite ao quarto do menino enquanto ele dormia e beijava-lhe o peito, como se fosse o templo do Espírito Divino, dando graças a Deus
por lhe ter concedido uma criação tão promissora. Depois de Orígenes vem Atanásio. Atanásio de 296 a 373. Agostinho, 354, 430. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Martinho Lutero. Então aqui você vai ter uma ordem cronológica desses teólogos, né, que marcaram as suas épocas, né? E ele traz aqui, o autor, ele traz nesse livro aqui algumas histórias, né, desses personagens aí, desses teólogos. Quem são os grandes teólogos da igreja? O que havia de especial em seus ensinos? O que podemos aprender com eles hoje? Gerald McDermott escreveu Grandes Teólogos para aqueles leitores que querem uma introdução bem fundamentada do assunto, mas que os desafie sem sobrecarregar, que desperte o desejo de se aprofundar mais, sem deixar de satisfazer sua sede de conhecimento em alguma medida, e que não seja longa demais. MacDonald não apenas nos instrui sobre 11 teólogos de grande importância, de Orígenes a von Balthasar, mas também nos ajuda a identificar aquilo que continua válido para os nossos dias. Com perguntas para reflexão e debate no final de cada capítulo, Grandes Teólogos é perfeito para o estudo individual ou em grupos pequenos. À medida que se deve o estudo, os membros do grupo podem explorar a história teológica que uma partilha com o outro. Também descobrir as razões por que cada um crê no que crê. Aqui está a oportunidade de pensar sobre Deus juntamente com os grandes. Então fica a dica para você. Esse livro, eu achei ele muito interessante. Particularmente, eu não tenho muita paciência para ler aqueles livros volumosos, mas esse livro ele vai te ajudar muito a você compreender alguns pensamentos desses teólogos, né? Porque é muito importante você conhecer cada um desses. É lógico que tem muitos mais teólogos conhecidos e famosos por aí, mas aqueles que dão, que norteiam, né, os ensinamentos, as principais doutrinas da igreja, vem direcionada através do pontapé que esses teólogos deram na sua carreira. Então fica aí a dica para vocês. Deus abençoe a cada um ótimo ano e que o Senhor Jesus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Forte abraço.